Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Isaías 40, no versículo 3, que diz assim: a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o caminho na solidão do nosso Deus. Então, aqui Isaías, irmãos, ele vai dizer assim que Deus tem um consolo, sim. Deus tem um consolo para minha vida e para a tua vida, aleluia, Jesus. Só que para esse consolo vir, aleluia, Jesus, nós temos que endireitar a nossa vida. Nós temos que consertar a nossa vida, não deixar que o desejo da carne seja mais alto. Porque, aleluia, Jesus, se você, que é um escolhido de Deus, aleluia, Jesus, se deixar, aleluia, Jesus, ser dominado pelo desejo da carne, você não será um remanescente, aleluia, Jesus, que Paulo vai nos dizer em Romanos, que muitos são da descendência de Abraão, mas somente os remanescentes serão salvos. Mas os remanescentes, eles não terão o desejo da carne, eles não terão mais o desejo da carne. Então, se você tiver esse desejo louco da carne, que é fazer muitas coisas que a carne deseja, que é uma briga constante entre o espírito e a carne, aleluia, Jesus, você não será o remanescente, porque o remanescente, ele foge disso. Então, se você quer ser um remanescente, se você quer ser salvo, aleluia, Jesus, então endireita o teu caminho, assim como, aleluia, Jesus, Isaías está dizendo, endireitai o vosso caminho no Senhor nosso Deus. E se a gente fazer isso, irmãos, a gente só tem a ganhar na nossa vida. O Senhor só tem a prosperar, a nos abençoar, a dar coisas boas para nós. Aleluia, Jesus. Porque o fardo do Senhor, ele é leve, ele não é pesado. Aleluia, Jesus. Muitas vezes a gente sofre por tempos de provações, mas nesse tempo o Senhor nunca nos abandona. Possamos até ficar com pouco, mas não ficamos sem Jesus. Muitas vezes a gente pensa que a gente fica, mas é só um tempo de aperfeiçoamento, aleluia, Jesus. Mas nós temos que cuidar muito com o desejo da carne, porque nós temos que vigiar também, irmãos, porque é uma luta constante entre você e o desejo da carne, e você e contra as setas do inimigo. Aleluia, Jesus. Porque nós temos discernimento, aleluia, Jesus, do que é o bem e o que é o mal. Então, você tem que ter discernimento, aleluia, Jesus, de saber quando a seta do inimigo vem, quando os dardos inflamados do inimigo vêm, e você saber diferenciar, aleluia, Jesus, o que é o bom para você, o que é ruim para você. E não deixar que o desejo da carne fale mais alto, porque daí é uma luta entre você e você. É o teu espírito, é o Espírito Santo dizendo, saia desse jogo, saia desses vídeos que não edificam a tua vida, saia da TV, que é algo maligno. O inimigo toma a mente da pessoa quando ela está assistindo TV, ela nem sabe, aleluia, Jesus. Então, são tantos desejos da carne, irmãos, que a gente tem, aleluia, Jesus, que são coisas que a gente fazia no passado. E como que a gente vai dizer que nós somos nova criatura se a gente não conseguiu se libertar das coisas do passado? Como que eu posso dizer se eu continuo fazendo as mesmas coisas, aleluia, Jesus, do que eu fazia no passado? Então, eu não sou liberto e eu não estou também na classe dos remanescentes que serão salvos. Então, Isaías fala de novo, conserta tuas veredas, enquanto há tempo, aleluia, Jesus. O Senhor tem pressa contigo, tem pressa comigo, porque o Senhor me cobra,
bastante e Ele também traz eu aqui para cobrar vocês, aleluia, Jesus. Porque o Senhor usa a minha boca para falar com vocês, aleluia, Jesus, porque nós sabemos aonde nós erramos, nós sabemos aonde nós falhamos, irmãos. Mas os remanescentes que serão salvos, eles são os fiéis, aleluia, Jesus, em fazer a vontade do Senhor e se desviar do mal. Jó se desviava do mal. O Senhor, ele deu um bom exemplo para Satanás, dizendo, olha, você viu meu servo fiel, justo, ele se desvia do mal. Então é isso que o Senhor quer, que você se desvie do mal, aleluia, Jesus. Porque o tempo está se estreitando, o inimigo está ganhando força. Nós estamos vivendo uma fase em que o inimigo quer nos devorar. Se ele pudesse nos devorar vivo, ele nos devorava. Mas se não é a mão e a misericórdia do Senhor que se renovam todos os dias, irmãos, o que seria da minha vida e da sua vida? Aleluia, Jesus. Então, que a gente se volte hoje, não é para amanhã, é hoje, dobrando o teu joelho e pedindo perdão a Deus e dizer, Senhor, eu estou voltando para a tua casa, eu peço perdão por todos os meus pecados, porque eu quero subir com o Senhor, eu quero abandonar esse desejo da carne, aleluia, Jesus, me ajuda, Senhor, me ajuda a me desviar, aleluia, Jesus, do caminho do mal. Mas nós temos que ter autocontrole contra nossas vidas. Nós que temos que dominar, aleluia, Jesus, o nosso desejo da carne. É nós que dominamos o nosso corpo, aleluia, Jesus, não é o inimigo. Amém, irmãos? Então eu deixo essa direção e eu peço que irmãos compartilhem essa palavra em nome do